Filipe era um judeu de fala grega e ele então foge para Samaria, além de outros crentes que também fugiram, e ele prega ali. Então o evangelho que chegou em Samaria não chegou por trabalho dos apóstolos, é importante lembrar isso. Os apóstolos não chegaram em Samaria e começaram a pregar. A rigor, não foram eles os pioneiros entre os samaritanos. Jesus tinha dito para os apóstolos: vocês serão minhas testemunhas em Samaria também. Mas eles não foram os pioneiros nisso. Quem chegou primeiro em Samaria não foram os apóstolos, foi um judeu cristão helenista chamado Filipe, que era diácono, não era apóstolo, ele era diácono e evangelista, e ele chegou em Samaria e começou a pregar. Então nós aprendemos isso. E agora chegamos então numa segunda etapa. O que aconteceu? As conversões começaram a acontecer em virtude da pregação de Filipe, e agora nós vemos então que os apóstolos vão lá para completar o trabalho iniciado por Filipe e para verificar o que estava acontecendo em Samaria. Então, nós vamos ver esse texto. Eu fiz uma divisão aqui nesse texto. É importante saber isso. É importante saber a distinção entre Filipe, que era um cristão helenista, um cristão de fala grega, que não era apóstolo. Filipe não era apóstolo, ele era um evangelista e um diácono, um homem consagrado, é verdade, ele tinha dons espetaculares, realizava milagres e tudo mais, mas ele não era um apóstolo, ele era um evangelista e um diácono, e ele era um helenista. É bom saber a diferença entre isso e os apóstolos. Os apóstolos eram apóstolos mesmo, tinha lá o número exato dos apóstolos, e eles eram judeus não helenistas, eram líderes da igreja, eles eram os verdadeiros chefes da igreja nessa época. Nessa época, os chefes supremos da igreja eram os apóstolos. Depois muda. Você percebe em Atos 15 que vai havendo uma mudança, que os pastores começam a se tornar os líderes da igreja. Isso você vê no livro de Atos acontecendo lentamente. O livro de Atos não é um livro estático, não. Ele vai mudando, a igreja vai mudando em Atos. Em Atos 8, os líderes supremos da igreja são os apóstolos. Os apóstolos. Depois, os apóstolos deixam de ser líderes nas igrejas. Por quê? Porque o papel deles não era liderar uma igreja local. O papel do apóstolo era viajar e pregar. Eles aqui teriam que fazer isso cedo ou tarde. Então a liderança eclesiástica da igreja local, no livro de Atos, aos pouquinhos, foi passando para os episcopos, para os bispos, para os presbíteros, para os pastores. Vai havendo essa mudança na liderança, e nós veremos isso na medida em que formos estudando o livro de Atos. Então, mas aqui não. Aqui a liderança ainda é apostólica. A igreja primitiva está numa fase de liderança apostólica. Tinha lá os apóstolos e tinha lá os diáconos, que não eram necessariamente líderes na época. Mais tarde os apóstolos se tornam líderes. Nessa época aqui, os apóstolos eram um grupo de assistência social interna. Eles ajudavam os crentes da igreja no campo material. Então tudo isso vai sofrendo mudanças no livro de Atos aos pouquinhos, que nós vamos acompanhando.